boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa toda segunda-feira com a sua permissão, com a sua conivência, através do seu computador ou do seu televisor. O programa Sexo, Arroz e Internet, você sabe, ele é feito através dos seus esforços, dos meus esforços, dos nossos esforços conjuntos para fazer sempre um programa que seja no mínimo agradável e no máximo com a interação de vocês, porque é aí que ele fica bacana. O programa de hoje traz alguns temas, viram? Não é apenas um. Alguns temas um tanto quanto polêmicos. Os nossos convidados, aparentemente, são experientes, mas estão um pouquinho preocupados. Já estão perguntando, quiseram subornar, vocês estão curiosos, não estão? É o seguinte, eu convidei 4 pessoas que podem falar com muita propriedade sobre esse tema, porque eles não estão no tema, eles estão além dele. Para falar de um tema tão complicado como esse, eu já vou lá acabar de uma vez com esse mistério, porque eles estão ficando ansiosos e eu também. Além da notícia, claro que eu precisava trazer 4 jornalistas aqui. E 4 jornalistas que, obviamente, eu tenho muito respeito. E que eu gosto muito e que eu quero que vocês aí de casa recebam. Então, vou começar aqui com alguém que vocês não conhecem aqui no Canal 20. Alguém que vocês nunca veem. Pelo menos não depois do almoço. E não muito antes do almoço. Kiko Magrini. Muito obrigada, Kiko, finalmente pela primeira vez aqui no programa. Eu tava assim, entusiasmado esperando esse convite, estou muito feliz. Eu relutei um pouco, você sabe, né? Concorrência, aquela coisa. E, na verdade, você gosta realmente, é por trás das câmeras, né? A gente muda de assunto, a gente fala disso daqui a pouquinho no próximo bloco. Claro. E aí, ao lado dele, o Orlando, o pessoal acho que é do SBT, jornalista, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Mara. É um prazer enorme estar aqui. Eu tô morrendo de medo. Eu tô já com esse tema. Eu já estava querendo ir embora. Tchau. É um prazer enorme, Mara. Obrigado mesmo. E de cara já quero agradecer a emissora, agradecer o SBT, agradecer ao Abravanel, que já esteve aqui no programa e que carinhosamente já emprestou vários profissionais aqui para o sucesso do Sexo, Arroz e Internet. É sempre uma honra estar aí trabalhando lado a lado com o SBT. Obrigado. Lá no SBT, na verdade, começou uma história também, que hoje continua, graças a Deus, porque eu tenho um apreço por essa mulher que ela só sabe medir. Então, lá no SBT, foi quando eu conheci também ela, que está aqui, que é do Jornal A Cidade, Jucimara de Pádua. É Pádua ou Pádua? É Pauda. Pauda. É, Jucimara precisava complicar, Jucimara, desse tanto? Então, erraram no nome do meu avô e aí o erro continuou. Foi passando. Ju, obrigada por ter aceitado o meu convite. Prazer é meu. Você sabe que é uma honra ter você aqui, né? Sobretudo Prazer sendo minha entrevistada. Isso é inédito, né, Ju? É inédito porque durante muito tempo eu, né, fui a sua produtora. Ela que me dava ordens, gente, entenderam? E ela obedecia, fazia tudo certinho. Eu era boazinha. A gente já vai contar essa história pra vocês. E aí, ao lado dela, Ferraz, que é um velho amigo também. Não tão velho, né? Não. Não, nos conhecemos praticamente ontem. Isso. E que hoje está coordenando a Rádio USP como jornalista, o sistema de comunicação lá da USP, é isso? Eu estou lá no sistema de comunicação da USP, que tem a rádio, tem a TV, tem a internet, né, o portal, e a assessoria de imprensa, né? Então eu estou mais ligado na produção jornalística da Rádio USP, da emissora de rádio. Bom, de qualquer forma, são 4 feras do jornalismo, de ontem, de hoje e de amanhã. E a gente vai conversar com eles sim, mas você sabe que eu não posso começar esse programa sem ela. Não posso falar sem ela, porque senão ela fica brava comigo e ela é a minha loira preferida. A gente não pode ter nada estremecido entre nós. Cris Meneguzzi. Boa noite, Mara. Boa noite, nossos convidados especialíssimos aqui hoje. E claro, você aí de casa, como não? Sempre te espero. Você tem que participar com a gente, dar sua opinião, fazer a sua pergunta. Então, pelas redes sociais, no Facebook é facebook.com/programa-sai. No Twitter é só mandar a pergunta com @programa-sai. E hoje o nosso sorteio pelo telefone, que é o 2111-2133, está especial também. Além de concorrer o Vale Livre da Paralê, hoje você vai concorrer a 2 ingressos do Festival Banana Brasil de MPB. Daqui a pouquinho a gente dá mais informações, mas enquanto isso, participa. Irritantemente cada vez mais loira, né? Eu vou acabar trocando por uma morena para equilibrar isso tudo aqui. Meninos, eu falei 4 jornalistas porque, por vício profissional, eu sempre acabo me esquecendo que eu também sou jornalista. Mas é que atuando, estiveram ou estão vocês até hoje. O tema de hoje foi escolhido com muito cuidado, porque é um tema que já vem sendo muito debatido na mídia, que é a questão da imparcialidade do jornalista. E eu não falo da imparcialidade de não exprimir opiniões a respeito de temas polêmicos ou não, mas da imparcialidade emocional. Então eu quero começar aí pela ponta, daí que estão ativamente na cobertura do caso Joaquim, que é como
como sobreviver a um caso como esse, Jucimara, você sendo mãe, né? E Orlando, que está ali tão de perto. Como sendo ver, pai também, né? Como pai também, quer dizer, como vocês quatro, jornalistas, conseguem ver a notícia com uma barreira? Que barreira é essa? De onde tira? Mara, nesse caso do Joaquim, eu acho que é um caso que me emocionou muito. Eu acho que até eu liguei para minha esposa na hora que eu fui para Barreto no domingo. E aí eu até disse isso na televisão. Eu falei, meu profissional, não consegui controlar o profissional. O emocional falou mais alto. Por quê? Acho que por eu ter uma filha, por eu saber, né? Você lida com a criança, você sabe que a criança é sua felicidade. O Kiko sabe muito bem disso. Que é sua felicidade, que é sua alegria e tal. Então, quando você vê uma situação dessa, nossa, abala demais. Eu te juro assim que na hora que o programa foi no ar, na segunda-feira, o emocional me fez atrapalhar o profissional, sabe? Quando você não consegue controlar a emoção e você vê a emoção da mãe, você vê a emoção do pai, cheguei a chorar lá no... Sabe, aí você... Foi completamente assim, fiquei totalmente perdido. Até hoje eu toco no assunto, eu fico perdido. E aí eu entendo que é assim, você que trabalha com televisão, nós que trabalhamos com televisão e televisão ao vivo, a gente sabe que a coisa é num toque. De repente você está ali muito emocionado, mas você tem que entrar no ar e acabou. Agora, a parte escrita da notícia é uma parte que tem que ser pensada e elaborada. Quer dizer, o sofrimento se repete depois. Quer dizer, na visão e depois na prescrição dele, na descrição dele jornalisticamente. Então, o caso Joaquim... eu fui uma das primeiras repórteres a chegar lá no local. A família havia acabado de ligar para a polícia quando eu cheguei. E o que eu vi lá foi, de primeiro momento, que eu achei que fosse o pai, que era o Guilherme, muito preocupado, se dispôs na hora a passar um e-mail com a foto do Joaquim para o jornal, para a gente divulgar a foto. E a Natália ficou o tempo todo no telefone. Então, até determinado momento, eu achava que a criança ia ser encontrada. Por quê? Porque o Guilherme, na hora, passou o e-mail, a gente já colocou no site do jornal... Você achou que era um caso de desaparecimento? A cidade, A Natália o tempo todo ali no telefone, inclusive falou com o Arthur, falou que o menino estava desaparecido, porque desde que descobriu que ele tinha diabetes, o Arthur ligava todo dia de manhã, logo depois dele tomar a injeção, né, a insulina, porque ele chorava quando tomava a insulina, ele não estava acostumado a ver a agulha, ele estava com medo da agulha. Então, naqueles primeiros momentos, a impressão que tinha era que o menino ia aparecer. Estava ali Tava redondeza, vivo. Que estava pra nós também. ali na redondeza. Tanto é que na hora o pessoal não foi, a imprensa não foi até lá. A imprensa começou a ir até o local ao meio-dia, quando o bombeiro colocou no site que havia suspeita de uma criança jogada no córrego Tanquinho. E eu, por exemplo, cheguei na casa às 9 horas, então eu pude observar o comportamento do Você Guilherme. continuava na casa quando chegou essa notícia? Eu pude observar o comportamento do Guilherme, da Natália, da dona Augusta, que é a mãe do Guilherme, do Dimas. É dessa observação que eu quero falar, Ju. Se é uma observação profissional, se vocês conseguem separar essa observação de colher notícia daquilo que te toca e você já tirando conclusões. A gente vai falar disso sim, mas a gente vai para o intervalo comercial e volta já, não sai daí, porque eu quero ouvir a sua opinião também e quero ouvir desses dois que ainda não falaram. A gente já volta.
Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Estamos de volta, eu vou encurtar caminho porque eu quero conversar bastante sobre esse tema hoje. Mas antes eu preciso que você repare bem. Reparou? Olha só. Sabe quem é que faz isso por mim? Eu ia falar outra coisa. DK. É o pessoal da Denise, o pessoal do Ever, o pessoal... Enfim, todo aquele pessoal maravilhoso, super profissionais, com produtos maravilhosos, que me atendem todos os sábados para cuidar da minha pele, do meu cabelo, das minhas unhas. E aí você fica muito bacana. Vai conhecer o DK, você vai gostar. E, óbvio, depois você vai me ligar para contar, né? Porque se você for melhor tratada do que eu, a coisa vai ficar feia, tá? Porque eu sou cliente antiga. Mas você está convidada, é minha convidada para conhecer o DK. Cris, nós temos um esclarecimento para fazer a respeito dos convites, é isso? Isso mesmo, o sorteio que a gente vai fazer do Festival Bananas Brasil é um par de convites, ou seja, a pessoa que for a ganhadora leva 2 ingressos para casa. Isso, aí você vai e leva um acompanhante, combinado? Bom, encerrado esse assunto, Ferraz. Ainda que você não esteja no coração da notícia aí acontecendo, a gente sabe que você é uma pessoa de opiniões muito fortes. Como viver, como separar o lado jornalista do lado humano e do lado polêmico, que é seu tão característico? Olha, é difícil, porque o jornalista, antes de mais nada, é um ser humano. Mas no exercício da profissão... Nem todos. Desculpa. Mas no exercício da profissão, ele tem que ter em mente que ele está ali para cobrir a notícia e não pode se envolver com a notícia, com os fatos e com os personagens. Ele tem que estar distante. É o princípio da isenção. Tem que ficar distante até para ter lucidez para enxergar as coisas, né? E é interessante que nesse caso do Joaquim, eu acompanhei, eu acho até que a mídia de Ribeirão Preto, ela está sendo um pouco mais... Ponderada. Ela tá se preocupando um pouco mais... Comparado a quê? Comparado, por exemplo... Ao caso Nardoni? Não, eu vou mais longe. Comparado, porque o caso Nardoni, eles foram condenados, essa coisa toda, eles eram culpados e foram condenados, tudo bem. Eu vou mais longe, não, eu acho que as pessoas, muitas poucas pessoas vão lembrar desse caso. Eu acho que a gente que é mais ou menos da mesma geração vai se lembrar da história da escola base em São Paulo, né? Que foi uma coisa que havia suspeita de pedofilia naquela escola infantil, aquela coisa toda, tal, a mídia caiu em cima, julgou e condenou o casal, foi à falência, se separou, entrou em crise e nunca mais se ergueu. Chegou lá na frente, foi provado pela investigação policial, que eles eram inocentes, não havia nada daquilo, quer dizer. Então, eu acho que isso é bem emblemático, esse exemplo. E era um caso muito menos letal, né? Exatamente. Então, eu acho que a imprensa hoje, ela está mais ponderada, ela está se preocupando mais, por exemplo, nas redes sociais, eu tenho visto as pessoas já condenando, chamando a mãe de assassina, que não sei o quê, sabe? Tá, tudo bem, as pessoas têm o direito de se expressar, mas calma, né? A polícia ainda nem sabe. Vocês confiam na justiça? A polícia ainda nem sabe qual que é direito a participação dela nesse evento. Se a polícia ainda está investigando e não chegou a nenhuma conclusão, como que eu, né, vou tomar partido? Bom, então você respondeu a minha pergunta. É complicado. Você confia no julgamento da justiça? A polícia tem que apurar os fatos, né? Tem que chegar a uma conclusão. E a partir dali, por exemplo, hoje já se noticiou que a polícia reuniu provas para indiciar o pai. Quer dizer, nas investigações... Pai da criança ou pai da... O padrasto, o Guilherme. Quer dizer, com o andar das investigações, a polícia vai reunindo provas, vai chegando a conclusões e tal, e a partir dali monta-se uma peça, entendeu? Tudo bem. Eu também até acho que é por aí. Mas será que estamos ponderados, nós, imprensa? Estamos ponderados devido à emoção que a gente está sentindo e a gente tenta segurar e fica confuso como você ficou? Eu digo que eu fiquei confuso da questão de me emocionar com o fato.
Não de julgar ou de pré-julgar, foi o Guilherme, foi a Natália, porque eu estive com os dois também, conversei com os dois e não senti naquele momento, confesso que na hora que eu fiz a entrevista eu fiquei na dúvida, porque sabe quando a pessoa olha para você e fala que não fez e que não fez com tanta certeza, e eu digo isso, eu sou apenas contador de histórias, né? O jornalista é contador de história e não deve dar a opinião dele assim, de olha, o Guilherme é um assassino, o Guilherme tem que ir pra cadeia. Eu sempre digo isso lá no SBT, eu digo, olha, a justiça vai decidir e vai chegar a uma conclusão. Esperamos o mais rápido possível, você de casa, né, que escolha e pense aquilo que você quer. Mas eu digo que eu fiquei emocionado da questão do menino. Né? De claro, como foi o crime, né? Como ser uma criança, natural. porque causa uma comoção. E isso me causou uma comoção muito grande por ter uma criança dentro de casa, entendeu? Eu queria fazer uma inferência, até uma suposição, e vocês aí me ajudam a entender um pouco melhor. Eu imagino que o caso tão emblemático como foi o caso Nardoni, por exemplo, acabou nos deixando um pouco calejados, né? Não só a imprensa, como a população de maneira geral. Do mesma forma que ela nos indica a direção, porque no Nardoni nós ficamos perdidos. Foi um choque geral quando descobrimos que o casal tinha participado da morte da criança. Então, assim, não tinha uma referência anterior com tanta repercussão. Agora nós temos. Então, por conta disso, isso pode, inclusive, nos induzir a pensar que é um repeteco, quer dizer, que a história se repete, ou então sermos mais cautelosos e pensar, não, peraí, porque a gente também pode estar cometendo algum erro. Porque todos os indícios do caso Nardoni foram surgindo muito depois do caso já está encaminhado. Muito mais rápido agora. Não, mas por outro lado, o que eu li hoje no jornal, que sem confissão e sem provas adicionais vai ficar muito difícil essa condenação. Então, o problema é o seguinte, o caso Nardoni teve uma perícia muito eficaz. Você está dizendo que não temos aqui? Não é que nós não temos uma perícia eficaz. O menino foi encontrado no rio 5 dias depois. Não tinha água no pulmão. Então, ele morreu antes de ser jogado no rio. Agora, segundo o legista, ontem já deu que o primeiro laudo que foi feito em Barretos, ele não tem nenhuma marca no corpo que indica que ele foi vítima de violência, não tem sinal de esganadura. Aí mandaram para São Paulo exames toxicológicos, assim, né? Toxicológicos. E para ver o DNA. O DNA para comprovar se ele realmente é o Joaquim. Ainda não se sabe? Não, mas tem que comprovar legalmente. Legalmente. E os outros é para saber se tem insulina no corpo. Inclusive, há informações de que a insulina, depois de um período, desaparece, não deixa vestígios. Depois de 5 dias. Exatamente. Exato. Eu conversei com o Dr. Melk, que é diretor do IML, Instituto Médico Legal de Ribeirão Preto, o que ele me disse foi o seguinte, que apenas um milagre vai fazer achar algum vestígio de algum crime no corpo do então, Joaquim. por circunstâncias, a perícia acabou sendo mais imprecisa do que no caso Nardoni. Porque ele foi jogado no rio. O rio deteriorou tudo o que tinha. Então, quer dizer, pode ser o crime perfeito. Pode. Se eles não confessarem, se a polícia não achar provas concretas, pode ser o crime perfeito. Que triste que seja um crime perfeito logo com uma criança, né? Isso que deixa... Mas aí é difícil, eu acho, chegar numa conclusão de que será um crime perfeito ou de que a polícia não vai chegar a nenhuma conclusão. Há depoimentos e a polícia... Da potencialidade do caso. A polícia faz 3, 4, 5, 10 depoimentos até para ver se eles caem em contradição, e eles estão caindo em contradição. Né? Aí chega ainda há a possibilidade de acariação. Quando você coloca os dois um na frente do outro, aí o bicho pode pegar, quer dizer, há artifícios de reunir, para que a polícia possa reunir... Técnica de investigação. Para que a polícia possa reunir provas, enfim, para que se abram, né, se indicie alguém, assim, né? Pela sequência natural que a gente já espera, que acontece nos filmes americanos e acontece em alguns casos aqui, é que eles se joguem um contra o outro, né? Que eles comecem um contra o outro. Ela já começou. E acabem denunciando. Ela já começou. Só que é muito legal a gente estar dando informações que está todo mundo lendo na mídia. Eu queria voltar para vocês mesmos. E aí eu queria, na sua opinião, o que você acha que de fato aconteceu? Você pode expressar isso? Então, eu fico muito na dúvida. Você sabe por quê que eu vou... Antes de chegar nesse assunto, até eu fico pensando assim... Você está fugindo de mim, Orlando? Não, eu acho que as pessoas em casa precisam tomar cuidado o seguinte, até é um alerta, porque eu estive com a mãe e com o pai do Guilherme, né? E eles tiveram a vida deles exposta para o Brasil inteiro. E as pessoas não podem andar na rua porque as pessoas estão
Querendo fazer justiça, querendo fazer justiça com os pais. Quer dizer, que não tem nada a ver com essa situação. Que, então, aliás, é outra coisa que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Que é essa então, questão assim, da eu não tenho a minha opinião de falar assim, olha, eu tenho certeza que não foi Guilherme, eu acho que foi a mãe. No meu caso, no meu ponto de vista, eu acho que um dos dois sabe o que aconteceu. Porque estava dentro da casa, então não tem como. A porta não foi arrombada, o portão não foi arrombado. Como que uma mãe, quem é mãe, né, é mãe, sabe. Você, ainda mais quando tem um bebê de 4 meses em casa... Você não dorme. E se você dorme, a sua sensibilidade, a sensibilidade da mulher... Para despertar. Nossa, qualquer barulhinho, uma torneira que pingar, a mulher então acorda, nós estamos, né? então, sob o seu ponto de vista, nós estamos falando que na melhor das hipóteses foi uma questão de negligência mesmo maternal, é isso? Pode ser. Tá. Ju, na sua opinião, você pode expressar? Bom, eu tenho ouvido várias pessoas. Eu ouvi já 2 mulheres que falaram para mim que é possível uma mulher dormir a noite toda e não acordar. Ela me falou, eu confiava no meu marido para dar mamadeira para o meu bebê, eu dormia a noite toda e não acordava. Eu já vi acontecer também. Então, é possível que a Natália tenha dormido a noite toda. E naquela noite o Guilherme, por exemplo, possa ter assumido a responsabilidade de aplicar insulina, de cuidar do bebê, essa coisa toda. Né? E ela realmente não sabia de nada. Agora, o Guilherme, todo mundo fala, agora a Natália está mudando a versão, está falando que ele era agressivo, mas todo mundo com quem eu conversei falava que ele era um pai amoroso com o Joaquim. Tem os vídeos também que mostram. E nota-se pela página do Facebook deles, porque, claro, todo mundo já foi olhar, eu também. Expõem fotos e situações familiares muito comuns, muito de família mesmo. Agora, eu acho que seria mais digno para os dois que eles sentassem, conversassem e realmente contassem o que aconteceu. Porque os dois, a família, não pode esquecer que tem uma outra criança. Tem o Vitor Hugo, de 4 meses, que é filho dos dois, que não pode crescer com essa dúvida. E o Guilherme, um dia lá na delegacia, ele me chamou do lado para conversar e ele falou assim para mim, olha, eu não matei o Joaquim. Se eu errei com a minha família... Eu errei a hora que eu saí de madrugada para comprar drogas. Então, ele falou assim, agora todo mundo já sabe que eu estou usando drogas. Então, não há necessidade de eu mentir. Então, para que se o pior que tinha na minha vida era o pessoal saber que eu tinha voltado a usar drogas, por que eu vou ficar escondendo mais coisas? Tá, mas esse tipo de declaração é muito semelhante, me faz recordar também o goleiro Bruno lá, né? Quer dizer, ele também tinha essa afirmação tão clara, tão precisa. Os Dardones foram entrevistados pelo Fantástico e fizeram um mise-en-scène, uma cena de cortar o coração. Todo mundo ficou, né? De cortar o coração. E assim, se apoiando mutuamente. Enfim, outro assassinato famoso foi da menina da Glória Pérez, Daniela Pérez, que ele foi até o enterro da menina para consolar a família. A Suzane Richthofen chorou, né? Suzane. Então, assim, nós estamos falando de uma psicopatia, né? E os psicopatas têm essa característica, agora eu falo como psicóloga, tem essa característica de serem absolutamente convincentes, são inteligentes o suficiente, aliás, potencialmente inteligentes, para tramar um crime perfeito, ainda que depois se prove que não era tão perfeito assim, né? E aí eu queria... Cris, você está precisando falar comigo? Tá, né? Ela tá. Quando ela começa a fazer assim, ó, é porque ela precisa falar comigo. Fala, amor. É só aqui uns recadinhos que eu preciso dar, Mara, até amenizando um pouco aí. A Andréia Cristina Corrado falou que está adorando o programa, que é muita informação boa. O André Raul disse que está com saudade, está na espera de um novo convite para vir para o programa. E a Maria Inês, que mandou um beijo pro Kiko, falou que adora o programa também, e ela fez a participação dela. Ela falou que fica triste quando pensa no caso do Joaquim. Porém, é um assunto que jamais pode ser esquecido, e sim resolvido. Aí vem a opinião dela. Mas eu, como mãe, jamais dormiria sabendo que meu filho precisasse de cuidados. Uma criança doente, recentemente diagnosticada, causa, na mãe mais tranquila, com o sono mais pesado do mundo, algum tipo de apreensão. Haja visto quem tem filho sabe que a criança está com uma febre, que a gente sabe que é virose,
E a gente não dorme. Ou liga assim, para amiga de madrugada, né? Acontece. Então assim, enfim. Mas o que eu queria falar com vocês agora era o seguinte. Uma coisa que particularmente me chama muita atenção nesse caso, e em outros semelhantes, é a comoção popular, mas o que motiva, e o que faz com que essa comoção causa. Porque assim, eu acho incrível que as pessoas se desloquem da própria casa para ir velar o portão da casa que não tem mais ninguém. Lá virou. Eu acho incrível, local de né? romaria, Eu acho incrível que as pessoas digam, a gente quer chorar o Joaquim. Gente, eu tenho que confessar para vocês, como profissional, como psicólogo, como ser humano. É um caso que me chocou? Chorei num primeiro momento, pensando na circunstância, chorei, mas não choro mais. Agora a gente clama por vingança. Então eu imagino, e eu quero ouvir de vocês depois do intervalo, se essa comoção, se esse culto que está se formando na porta da casa é por emoção para chorar o Joaquim, ou se as pessoas estão querendo realmente fazer justiça com as próprias mãos. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Dia 23 de novembro, sábado, em Ribeirão Preto, tem uma noite de louvor e adoração. Diante do Trono, com Ana Paula Valadão. E para concorrer ao sorteio de ingressos, acesse www.canal20.com.br e faça sua inscrição. O Canal 20 vai sortear 10 pares de convites. Não perca esta chance de se emocionar com este grandioso show. Diante do Trono, com Ana Paula Valadão. Acesse canal20.com.br. Estamos de volta e a gente sai para o intervalo com uma pergunta capciosa, assim, mas antes eu queria te fazer um convite. Sabe aquele momento em que você tem que tomar uma decisão muito séria sobre a sua saúde? Você precisa decidir que caminho você vai tomar quando você precisar de fato cuidar da sua saúde? Então não pensa muito, olha, escolhe a Unimed. Vou te dar algumas razões, poucas razões, mas tem um montão para você descobrir sozinho. A primeira delas é que em qualquer lugar do Brasil onde você esteja, você vai encontrar a Unimed. Essa de cara já é muito bacana. A segunda é que qualquer médico realmente bom, de fato bom, super atencioso, com uma grande capacidade profissional, é da Unimed. Então assim, só sendo bastante raso, já te dei um montão de motivos para você ir atrás do seu plano de saúde. Se você não tem, corre lá, se você tem, tá na hora de trocar. Unimed Ribeirão Preto para você, bacana, né? Gente, vamos voltar aqui e eu queria que vocês me ajudassem a dissecar um pouco essa questão. Me chama realmente muita atenção vamos dizer, disponibilidade interior e de tempo das pessoas de se deslocarem das suas próprias casas para irem velar um portão, um grade de lance. O que eu acho que é curiosidade. Você acha que é curiosidade? Eu acho que o pessoal sai de casa querendo ver o local, querendo acompanhar, porque vê na mídia, vê na televisão. Porque quer aparecer no SBT, no link ao vivo do SBT, será? Acho que quer participar, quer ver, quer ir lá. É um pouco a curiosidade, eu acho. Passo lá direto devido a rua, né? Antes da rua da minha mãe, onde eu fui criado. Fui criado no Jardim da Independência, então eu passo muito lá, quase todos os dias. E eu vejo realmente toda essa movimentação, né? Eu fiz até há uma semana, na segunda-feira depois que encontraram o corpo do garoto, do Joaquim, eu fiz a campanha aqui no programa, recebi o pessoal do Hemocentro, e eu disse que as pessoas que foram lá fazer um motim, que foram lá para realmente ficar indignados e querer justiça, que fossem doar sangue em nome do Joaquim. Porque o Hemocentro estava precisando. Né? O Joaquim já está no lugar que ele merece, como uma estrela, mas no caso, as pessoas não vão poder fazer nada contra o pai, ou o padrasto, a mãe, quer dizer, o pai do padrasto, a mãe do padrasto, que me assusta um pouco. foram ameaçados, né, depois de limparem o portão,
a população ameaçou novamente eles de estarem E foi lá. na casa dos pais também. Sim, né? sim. O que me Na assusta mesma um rua, pouco mesmo é que esse quarteirão. tipo de emoção, ela é muito reforçada quando há mais do que uma ou duas pessoas juntas. Quer dizer, quando vira uma turminha, a emoção ela é reforçada e as consequências podem ser imprevisíveis. Quer dizer, a gente não sabe. Olha, imagina você, o trabalhão que a polícia tem para deslocar proteção para esses dois. Vamos partir do suposto que eles são culpados. A polícia tem, além de todo o trabalho para ter que provar isso e mantê-los presos, blá, 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 ainda desloca uma equipe enorme para protegê-los. Uma equipe que pode estar na rua evitando que outros Joaquim sejam assassinados. Não só eles, como a casa também. Como a casa, e para cuidar da casa. O que é o fim do mundo? Botar a polícia para cuidar da casa. Então, assim, gente, por favor, né? Vamos enfim, é a minha opinião. Cai na real, né? Vamos cair na real, né? Ju, o que você acha disso? Eu acho que é curiosidade. Acho que é um pouco aquela vontade de estar aparecendo ao vivo e sair atrás com o celularzinho, falando, ou dando o tchauzinho. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrei lá um casal de idosos. Ele tinha 75 anos e ela tinha 70 anos. Eles saíram do Simeone para ir até o Jardim Independência, a pé. E o que essa senhora me falou? Ela falou que os dois estavam em casa, vendo as notícias, e que eles ficaram tão agoniados com as notícias que estavam passando na TV, que eles resolveram ir lá na porta fazer uma prece silenciosa para o Joaquim, porque eles achavam que estavam falando tanto do Joaquim que o menino não estava tendo paz. Então, que eles tinham ido lá para fazer uma prece silenciosa para que o menino tivesse um pouco de paz. Talvez esse casal aí, eu entendo como sendo de uma postura das mais lúcidas de todas as pessoas que foram ali. Ficar gritando. Ficar lá, desesperadamente. Querendo entrar na pessoal, casa. Porque, Claro. obviamente, eles podiam ter rezado em casa. Exatamente. E até entraram na casa lá também do padrasto, na casa do casal, aí quebraram lâmpada, quebraram a janela, abriram os sacos de lixo que estavam na porta, cerca, né? jogaram todo o lixo lá pro jardim e tentaram arrombar a porta. Aí os pais do Guilherme tiveram que chamar a polícia. Então acho que esse tipo de coisa, eu acho que não é legal, sabe? Eu acho que é desnecessário. Não tem muito sentido, né? Não tem Agora, sentido. não tem nada a ver com isso. Mas se levarmos em conta também que as pessoas se mobilizam e para ir em enterro de famosos, por exemplo, né? Até de políticos, Sim. Né? Eu me lembro que quando o Tancredo morreu, tinha filas homéricas, né? E ele foi presidente 2 dias, quanto tempo, né? Então, assim, não era uma coisa de uma tradição, como vai ser com Lula, por exemplo, um dia, quando acontecer, né, Ferraz? Vai ter essa comoção toda? Eu acho que vai, né? Vai, né? Vai, lógico que vai. Pessoal do Cris, Bolsa como é que Família tá a vai. nossa rede? Mara, tem uma participação aqui da Lúdica Abdala, que também manda um beijo pra gente, e pro Kiko especial hoje Não, mas também. todo mundo manda beijo pro Kiko aqui. Não tô gostando. Você viu Eu estou só? enciumando Poxa hoje, estou vida, hein? enciumando. A Rosa Maria Gaetani também, que falou que nós estamos agora, o trio favorito dela Nossa, tá acabou. junto. Ah, que bom que ela falou trio, né? Se Ficar fosse só 24 horas no ar. E a Lúdica fala aqui, né, que uma pessoa morta não anda. Então ela falou assim, alguém jogou o Joaquim no rio. E acho que é isso que acaba, assim, culpando, na maioria das pessoas, na mente das pessoas, os pais ali, né, o padrasto e a mãe. Já havia acontecido dentro Alguém- da casa dela. alguém Foi desnecessário viu, né? jogar no rio. Quer dizer, Isso. essa insanidade, esse desespero, que a gente estava até conversando aqui no intervalo, né? Aham. Que tomou conta do casal realmente, que a gente não explica essa situação tão estranha, não é? A reação da mãe, a reação do padrasto. Quer dizer, se já havia acontecido a negligência na manhã ou na madrugada que seja, o desnecessário Alguém- foi atirar o menino no rio. Ju, você disse que você conversou com ambos. Quais são as impressões que você tem do casal? A impressão que eu tive dos dois, que era um casal que se dava bem, que estava procurando montar uma família, a casa, uma gracinha, arrumadinha, o quarto das crianças, tudo arrumadinho. A impressão que dava era de 2 pessoas e querendo começar uma vida. Tranquilas, né? Tranquilas. Mas em relação ao desaparecimento, naquele momento do desaparecimento, né? Antes Eu desse- achei o Guilherme mais preocupado que a Natália. Ô, Mara, você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? A questão é mais preocupado que que ele fosse encontrado ou com o que teria acontecido? Você sabe o que me chamou muita atenção? Quando eu fui entrevistá-los, né, na casa, a família inteira, tanto a família dela quanto a família dele, estavam na copa, assim, com a porta fechada, e estavam todos rezando.
Então isso me chamou muita atenção, porque eu vi aquela família toda ali rezando e pedindo, e eles estavam acho que rezando um terço, e estavam todos rezando Todos assim estavam muito alto, muito unidos. e todos estavam muito unidos. Então, na minha ideia, eu fiquei pensando assim, se o pai da Natália, né, desconfiasse de alguma coisa com relação ao Guilherme, será que ele estaria ali dando Não, apoio pro casal? O seu Vicente falou desde o começo o seguinte, que Seu Vicente é o pai da Natália. Da Natália. Desde o começo ele falou, aconteceu alguma coisa dentro daquela casa, porque o meu neto não iria sair andando com o portão fechado, ele não ia pular a grade, porque ele não era um menino de sair. E na ocasião eu perguntei para ele, o senhor sabia que o Guilherme tinha voltado a usar drogas? Porque eles passaram o final de semana na casa do Vicente e da Cristina em São Joaquim da Barra. Ele falou para mim, se eu soubesse que ele tinha voltado a usar drogas, nenhum deles teria voltado para cá. Mas você sabe o que me surpreende em toda essa história do Joaquim? É que antes do Joaquim, existiram outros Joaquins. Muito bem colocado. Entendeu? Eu já fiz o caso da Camille, eu já fiz o caso do Gustavo, eu já fiz o caso do Pedrinho. O do Pedrinho ainda teve uma comoção. A da Camille, eu não vi ninguém falar. E o padrasto tá preso, mas fez horrores com a menina e eu não vi essa comoção. A que você atribui, Ju? O que você acha que é de diferente nesse caso? A classe social um pouco melhor do que o das outras crianças. Entendi. E o Pedrinho também tinha era uma classe média. A Isabela era uma classe média, o Pedrinho era uma classe média, agora o Joaquim é uma classe média. Então, é aquela casa que a gente imagina, tá lá com o seu Facebook, tá estruturado, que você imagina que ela é psicóloga, ele bem ou mal foi para a Irlanda, fez 3 faculdades, estudou em escolas boas. O menino, Joaquim, também estudava numa escola particular. Então eu acho que tem a imprensa vai atrás de quem tem mais ou menos esse padrão. Talvez porque culturalmente, e aí acho que nesse caso o Ferraz pode me ajudar um pouco nessa conclusão. Talvez porque culturalmente nós introjetamos, aprendemos a ver que assim coisas violentas só acontecem na periferia, só acontecem nas classes sociais mais baixas. A gente toma por base, por exemplo, nós fizemos um programa aqui outro dia sobre violência contra a mulher. Imagina-se no universo coletivo, na imaginação coletiva, de que só as mulheres pobres apanham dos seus maridos trabalhadores proletariados. Não é verdade, é que elas contam. Elas gritam, elas choram, elas vão fazer boletim de ocorrência. As madames têm vergonha, então elas não contam. Entendeu? O que é um agravante. Então, talvez porque... Você acha que pode ser por aí, ô Ferraz? Porque culturalmente achamos que nos surpreende muito mais que tenha acontecido numa família. Eu acho que sim, eu acho que a Ju tem razão. Eu acho que o fato de ser classe média, e a classe média é o sustentáculo da sociedade, é o que mantém a sociedade vigorosa, enfim. Você mexeu com ela... A ameaça de desestruturar é grande, entendeu? Essa tentativa de desestruturar por um crime, por um assalto, um assassinato, uma coisa hedionda, né? A gente vê isso aí torto e direito. Isso realmente acontece. Eu acho mas eu tenho que fazer As estatísticas são maiores, bem maiores. Né? Mas eu tenho que fazer aqui Porque todo mundo sabe que crime é ligado à periferia. Mas historicamente, quem é criminoso, sabe? Mas não é clichê, mas é o que mora. É um clichê. A droga foi uma saída de ouro para ele. É um clichê. Uma motivação inquestionável. É um clichê, mas é um clichê imposto pela classe média, é um clichê imposto pela classe dominante, de que crime só acontece na periferia. Claro, entendi. Porque mas eu penso que esse mesmo Esses dias estava passando num programa lá de televisão, zapeando em casa, por exemplo, aí tem uma ronda acontecendo no Rio de Janeiro, num carro da polícia lá, o repórter atrás com o cinegrafista, aí o cara entrando, assim, o policial na frente, né, do acompanhante lá, do motorista lá, aí disse, nós estamos entrando numa comunidade, porque não é mais favela, né? Proibido falar favela. Agora é comunidade. Nós estamos entrando numa comunidade, mas é preciso ressaltar que aqui também tem gente de bem. Como assim, né? Como assim? Você vê a questão cultural?
Aí você chega num bairro de classe média, você não vai dizer uma coisa dessa. Não, a gente tem que ressaltar que aqui nesse bairro de classe média tem gente de bem. Também tem gente Entendeu? má. É. Não, também tem Também gente tem má. gente má. Entendeu? Então, quando Porque acontece uma coisa dessa no seio da classe média, aí a estrutura ela se sente ameaçada. Tá, mas aí eu tenho que fazer uma ressalva e aí já vai um elogio também para a imprensa de Ribeirão Preto, porque nós vimos em outros casos, esse como a Ju mesmo pontuou, e até o caso Nardoni, que é o que para mim ficou muito forte, assim, uma exploração absoluta e total de todos os programas locais da cidade de São Paulo. Teve uns programas lá que ficaram a tarde inteira, dias, semanas como pauta. Era a única coisa que eles falavam. Aqui não, está sendo noticiado, estão acompanhando, houve alguns exageros, algumas pessoas teve gente dando declarações aí, a gente viu, mas não por parte da imprensa. A imprensa pode até ter dado um respaldo, mas a imprensa está sendo muito conscienciosa, muito respeitosa e muito digna nesse caso. Sobretudo o Jornal da Cidade, e eu falo isso sem nenhum problema, e o SBT com uma cobertura primorosa, e o Kiko, óbvio, que nesse dia aí fez um lembrete muito legal. O Hemocentro precisa de sangue. Você tem que dar sangue para alguma coisa, não dê um sangue para aquilo que a justiça já está correndo atrás. Dá sangue porque faz bem para a sua saúde ser bom. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Dia 23 de novembro, sábado, em Ribeirão Preto, tem uma noite de louvor e adoração. Diante do Trono, com Ana Paula Valadão. E para concorrer ao sorteio de ingressos, acesse www.canal20.com.br e faça sua inscrição. O Canal 20 vai sortear 10 pares de convites. Não perca esta chance de se emocionar com este grandioso show. Diante do Trono, com Ana Paula Valadão. Acesse canal20.com.br. Estamos de volta e eu não sei você, mas eu de vez em quando não quero ver noticiário, eu não quero saber de tragédias, enfim, eu quero dar um tempo para mim mesma e quero entrar numa aventura outra que eu possa escolher o começo, o meio e o fim. E aí, quando eu quero isso, eu vou atrás de um livro. E se você está querendo livro, claro, aqui em Ribeirão Preto, a única opção bacana que você tem é a Paraler. Vá até lá porque você vai curtir. Hoje eu fui e eu curti. E aí a primeira sugestão do Eu Curti de hoje, da autora autora best-seller, Luilene McDaniel, deve ser isso, de coração para coração, é no mínimo uma gracinha a capa. Eu não conheço, alguém já viu? Não, mas ó, você vai ler e vai me contar, né? Na página do programa, www.facebook.com/programa Sai, leia e me dê suas impressões. A segunda dica é A Casa de Pedra, de Nelson Jacinto. É o Nelson Jacinto nosso. É o nosso, é Ribeirão Pretano. Ele é bacana, você tem que ler. Eu não li ainda, viu, Nelson? Mas eu vou levar isso para minha casa e vou ler. Combinado? Esse eu conto para vocês como é. E agora esse aqui acho que reflete quem escolheu, que foi meu filho, ó. Casa, comida, receber com charme. Adoro. E ele também. Então fica aí a nossa indicação e você encontra na Paraler. Vá até lá. Combinado? Comer, né? Ó, é o seguinte, o Festival Banana traz 3 ícones da MPB do Brasil. Da MPB do Brasil, ficou esquisito, né? Da MPB, obviamente, do Brasil. Lenine, Vanessa da Mata e Céu. Vão estar aqui em Ribeirão Preto no dia 23 de novembro, às 21 horas. A partir das 21 horas, no Centro de Eventos da Pereira Alvim. Do Centro de Eventos Pereira Alvim. Aqui em Ribeirão Preto. Muito legal, uma oportunidade imperdível para você estar curtindo uma boa música, vendo grandes personagens da MPB do Brasil. E, além de tudo, se você vê o Sexo Arroz Internet, cara, anota o telefone, que é para onde você vai ligar, porque eu vou te sortear aqui. Já acabou? Ah, já acabou a ligação. Então você ligou e agora eu vou sortear o seu nome aqui, para onde você vai ligar caso você ganhe o convite. Então um convite para você e para o seu acompanhante para ir assistir esse festival Banana
Brasil do Brasil também, né? Então vamos lá. Kiko, você tira esse super presente para o público? Vai. Tô nervoso. Nunca fiz. Não, né? Hoje está num vaso. Você viu que nós temos um vaso, né? De tamanha quantidade de participação. Vamos lá. Olha. Você sabe ler isso ao vivo? Sei, tem que virar não falar o telefone. Jesus! Essa letra você não tem na sua letra produção. tá difícil aí. André. Raul. Ah, que bacana! O nosso da fotógrafo que já esteve aqui no programa. Olha o tamanho do Participou papelzinho. pelo telefone. Tá escondendo o número, tá, né? Tô, já virei, André Raul, você acostumado. ganhou um par de convites para o Banana Brasil. E aí você... A Cris dá o Eu te telefone. dou, 3911? 3911-3606. 3606, você vai ligar nesse telefone e dizer: eu fui sorteada no programa da Mara Cabral, no Sexo Arroz Internet, e eu já passarei para eles o seu nome para a produção do show, combinado? E agora aquele momento que eu não peço para ninguém, que agora é meu momento, eu adoro fazer esse sorteio. Você vai ganhar, sabe o quê? É o único programa que faz isso por você. O seu também não faz, nem o seu, tá? A gente sorteia um livro da Paralelo e sabe o que mais? Boa, hein? Da sua Convidado preferência. pra ganhar também. Você vai até lá e escolhe o livro que você quiser. Muito bacana, né? Ó, Kiko José Magrini. Orlando, do Jardim Califórnia, e o telefone dele é o último ou primeiro que eu mostro? Os 4 últimos. Os 4 últimos. 9661. Aqui, ó. José Orlando, você ganhou a paraleira ali próxima ao Ribeirão Shopping. Você vai lá com o seu RG e retira o livro da sua preferência. Passe horas escolhendo, porque a dei quantidade sorte de aí. títulos é bacana. Meninos, esse é o último bloco e eu fiquei pensando o seguinte no final do último, né, do anterior. Claro que nós somos obrigados a conviver com a evolução da maldade humana, né? E ela está acontecendo a olhos nus, ou seja, cresce mais a maldade do que espigões na cidade e no mundo, na verdade. Vocês acham que Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto espantosamente vem sendo manchete nacional há algum tempo. O que vocês acham que está acontecendo? É uma questão da humanidade, é uma questão da cidade, é uma questão do ser humano? Enfim, o que é isso, A Orlando? cidade acho que sempre se destacou, né? No lado da comunicação, no lado da música. Tivemos sempre muitas pessoas se destacando aqui na cidade de Ribeirão Preto. Dos ministros, quer dizer... não, isso acontece, às vira vezes, página, vira dos página. caseiros, dos caseiros. Caseiros não. Ela é a melhor. Então eu acho que as redes sociais em si estão muito atuantes. As pessoas Ajudam, né? estão Essa realmente... divulgação. Ajudam a divulgação, às vezes atrapalham também. Né? Mas as redes sociais estão muito atuantes. As pessoas querem ser jornalistas da vez. Todos querem noticiar, todos querem trazer a informação, fazer campanhas. Então não mudou a quantidade de violência? Mudou só o acesso que nós temos a essa notícia? Eu acho que sim, Ribeirão Preto, da época que eu trabalhava mais próximo ao jornalismo, né? Quando meu pai era vivo, eu trabalhava bem mais próximo. A Jusmara se lembra disso. Muito bem, né, Ju? Trabalhamos juntos. Mas eram crimes todos os dias. Todos os dias haviam crimes. Todos os dias. Dessa proporção? Também. Eu estou dizendo assim porque eu passei. Eu não sou de Ribeirão Preto, eu sou de São Paulo. Eu estou acostumada com a violência. Eu estou acostumada com a violência de repercussão. Quando você fala dessa proporção, tem como base o hiperdimensionamento que a mídia dá, né? Porque crimes bárbaros acontecem todo dia. Uns passam batido, como a Josimara bem destacou, e outros a mídia dota e faz daquilo ali um cavalo de batalha, né? Até acontecer um próximo. Até que venha um próximo, isso. Até que venha um próximo que seja pensado e vamos tratar isso aqui como uma grande, né? E eu acho assim que nós estamos, eu paro para pensar muito sobre essa questão da violência. Eu particularmente acho que nós estamos num redemoinho muito grande. Nós estamos no eu acho que não tem mais volta. Eu acho que nós estamos no olho de um furacão de estresse, de falta de tempo, de falta de paciência, de falta de... Isso aí leva a gente a não ter amor. Mas assim, né, o redemoinho que a gente está envolvido... não é a falta, você acha que não é a falta de amor que leva isso tudo? Não, eu acho que é o contrário. Jura? Vou pensar sobre isso. Eu acho. Você não tem tempo mais para nada. Você tem que responder a todos os estímulos que vêm de fora. Você tem que dar conta de uma série de coisas durante o dia. Ainda fica então devendo. Você se estressa e ainda fica devendo. Coisa pra trás. Aí fica coisa, sabe? Tá aquela vendo? coisa Depois vai, as pessoas ainda vai. perguntam por que eu fotografo o amanhecer todos os dias. Por e é tão bom acordar com um bom dia. E eu acho que é uma coisa tão sintomática isso, só para encerrar, que eu estou falando, que eu acho que é tão sintomático nas redes sociais, Facebook, por exemplo,
O que tem de mensagem das pessoas desejando paz, desejando amor, de não sei o que papapá, sabe, com uma tentativa, eu acho que é um refluxo desse redemoinho, as pessoas postarem todo tipo de mensagem de Uma paz. válvula de escape. Né, como se fosse, né, calma, sabe, vamos... É uma catarse, na verdade. Exatamente. Entendi. Ju, você acha que as redes sociais atrapalham a notícia? Não, eu acho que ajuda. Ajuda? Eu acho. Eu, por exemplo, no Facebook, para mim, enquanto para alguns é uma fonte para colocar pensamentos, colocar o que amanheceres. Para mim é uma fonte de contato, de... Para mim também. Mas aí você está falando como jornalista, instrumento. né? Não, mas para mim também é um como fonte de instrumento. notícia, não, como ferramenta de trabalho. É uma ferramenta, É uma ferramenta de trabalho. Eu entrei no Facebook porque eu precisava de uma informação e hoje eu continuo no Facebook. Porque ainda você não conseguiu essa informação. Não. É uma fonte de informação. Tudo que você... Tanto é que você falou. Eu entrei na página do Guilherme, eu entrei na página da Natália. A gente acaba indo em busca desses personagens, sejam eles criminosos ou não. Agora, em relação à violência, os índices mostram que o número de assassinatos na nossa cidade caiu. Mas aí eu acho o doutor Gentili falou isso aqui outro dia. Mas eu acho que existe uma violência muito maior e que aumentou e que pouco se leva em conta, que é o roubo, que é quando a pessoa usa a arma para tirar um bem de alguém. É aquele ladrão que invade a casa das pessoas e que fica aquele trauma na pessoa. Lógico que fica. Né? E isso, estabelecimento comercial. No estabelecimento comercial. E isso acontece... Qualquer coisa, um celular que te é furtado por qualquer que seja o motivo. Isso acontece muito na cidade. Acontece cerca de 10 roubos por dia. Ju, você está falando isso... A Ju está falando isso, desculpa um parênteses, eu vou roubar a tua cena. A Ju está falando isso como repórter policial, que ela tão bem... Você roubou não só a minha cena, mas a minha fala. Essa fala é minha. Mas o que eu quero dizer é que é uma violência extrema alguém entrar na sua casa, invadir a sua intimidade, invadir a sua casa, porque depois você fica dias ali achando que essa pessoa vai entrar novamente. Não, e com as marcas dela, com a sensação de que ela deixou digitais pelo caminho. E a violência que eu falo não é essa violência policial, é a violência por exemplo, da falta de tolerância nas relações humanas. Sim, também. É aquela subliminar, é aquela que vai minando aos poucos, né, e que desemboca, muitas vezes, na violência. Pode acontecer uma coisa... Sabe quantas vezes uma briga de trânsito, né, um mata o outro, tal, por bobeira, por nada. A sua fala acabou bifurcando a minha, o Ferraz. Porque eu ia falar isso, mas eu ia falar de uma outra indiferença, que é uma indiferença que me cabe enquanto profissional da área de psicologia, que é de uma outra violência, que é essa violência ainda maior, que é a violência da indiferença. A gente está começando a achar normal algumas coisas. A gente está perdendo o espanto. Eu já escrevi um monte de textos no meu Facebook, que isso é uma coisa que eu insisto muito, e as pessoas falam, eu já li isso. Vai ler muitas vezes, porque assim, o espanto, ela é a chave de todo o viver da gente, de toda da simbologia que a gente dá para tudo. Se eu não me espantar com o amanhecer, eu não vou me espantar com a violência. Exatamente. E é por isso que eu falei, quando a gente pensa em violência, pensa em crime, a gente pensa em morte. E a gente acha que roubo... Não é violência. Não é violência. Você sabe uma coisa que me deixa muito preocupado nessa questão toda da violência? É que nós estamos vivendo tanto essa violência que a gente fica preocupado com tudo, né? Por exemplo, se você vai sair de carro, você fica preocupado onde você vai parar. Você vai entrar em casa, você fica preocupado se você vai entrar em casa. Você desce do carro. A hora que eu parei aqui em frente à emissora, você desce e fala assim, será que aqui tá seguro? Será que aqui não tá? Né? Será que aqui eu compro um carro, você tem que pôr alarme, você tem que pagar seguro. Então isso tudo me assusta muito. É verdade. Você vai entrar em casa, você tem que dar a volta no quarteirão, você fala, será que eu vou entrar? Será que tem gente ali? Se passa alguém, às vezes um senhor tá caminhando na rua, você fala, eu não vou entrar agora. É mais que isso, vocês que têm crianças pequenas, que idade tem seu filho? Tenho uma filha, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Daqui a pouquinho você vai levar ela ao shopping e vai deixar ela um pouco mais livre do que ela é hoje, porque obviamente você carrega ela. E isso já não é mais possível. Você já não consegue ficar mais tranquilo em relação a isso. Não é seguro. Não é mais seguro. A gente terminou, a gente queria muito agradecer a participação de vocês. Cris, tem uma participação rápida? Tem só a Gabriela Galdino, que disse que adorou o programa, e também o Paulo Henrique, que estava se acompanhando com a gente, falou muito boa ponderação do Ferraz sobre a falta de amor.
Muito legal. Olha, Legal. só quero deixar um beijo Obrigado. muito especial hoje para o Gilson Domingos e para a mãe dele, que estão assistindo, são nossos telespectadores hoje. Amo você, Gilson, você sabe disso, já reitero todas as vezes. E eu vou comer aquele bolinho lá em Santo Antônio da Alegria. Tá bom, mãe do Gilson? Que eu não consigo lembrar o nome, mas que eu já me apaixonei. Pessoal, queria agradecer muito a participação Obrigado de a vocês. você, Mara. O programa devia ter mais tempo. Eu acho também, eu vou reivindicar Faz isso. uma parte 2, segunda-feira a gente está de volta. Eu acho que vai ter. Né, A gente fala com a pode fazer um patroa, a gente revertério. chega mais A gente perto, conversa né? com a patroa. Pessoal, é muito legal saber que você está aí com a gente. Eu queria propor uma coisa muito diferente nesse final de programa do Sexo Arroz na Internet de hoje. Eu queria dizer para vocês essa questão do espanto. Eu quero fechar com vocês um acordo. Vamos nos espantar mais. Espantar com as coisas que são bonitas, com as coisas que são realmente surpreendentes, mas se espantar com o cotidiano. Se espantar com aquele que rouba porque simplesmente alega que estava passando necessidade. Aquele que te mata porque diz que você estava impedindo o seu caminho. Enfim, espante-se. Espante-se com o amanhecer e espante-se com a violência. Viva suas emoções, porque só isso é que te diferencia. Está espantado? É isso que te diferencia dos outros animais. Senão, onde nós vamos parar? Eu queria lembrar você que assim, ó, lógico, no sábado, eu me espanto com duas coisas muito bacanas na minha vida. O DK e logo em seguida com a Fisioforma. Estou espantada com o resultado, gente. A gente vai falar sobre isso ainda. O que é, Vitor? Ah, da Devirp. Não deu tempo do vídeo ou vai soltar? Então, assim, ó, eu tenho um pedido especial do pessoal da Devirp para soltar um vídeo para vocês aí. Acompanhem. A ADVIRP, Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, quer que você passe o Natal de carro novo. Com apenas R$10, você concorre com 2 números a um automóvel 0 km. O sorteio acontece dia 14 de dezembro. Participe, garanta o seu cupom. Ligue 16 3916 4655 e boa sorte. ADVIRP, tenha visão. Ajude quem não tem. Já pensou ganhar um carro, passar o Natal de carro novo e ainda ajudar quem precisa? Super bacana, né? Então, ó, nós vamos estar com esse videozinho toda segunda-feira agora até o sorteio para poder ajudar a Devirp e ajudar você também a ter o Natal com carro novo. Beijo super especial para a Ciane Allen, que faz aniversário hoje, e para Carminha Paiva, que me deixa programas maravilhosos, presentes maravilhosos aqui no canal toda segunda-feira. Um beijo para vocês, a gente vai embora, mas segunda-feira que vem a gente vai estar juntinho outra vez.